Olá, queridos internautas! A Mama sempre inventando e eu tô com um programa novo para vocês. Mama, o que você inventou? Queridos, eu pensei em trazer um pouquinho de conhecimento de economia. O que vocês acham dessa ideia? Recentemente eu tenho um curso que eu já fiz para dar aula para as crianças de economia, porque lá nos Estados Unidos a criança ela tem a aula de economia, ela já aprende a lidar com o seu próprio dinheiro. Muitas crianças são incentivadas até vender coisas, a fazer dinheiro para as turmas, para conseguir coisas para a própria turma, para o colégio, sabe? Eles têm o hábito dessa coisa da venda, até tipo móveis velhos, eles fazem a venda de garagem. Então a educação financeira é algo que é importante nos Estados Unidos. E eu fiz um curso que me capacitava a dar aula para essas crianças dentro de um colégio que tinha uma educação com economia, uma educação pautada dentro da educação americana. O que ocorre é que eu usei e uso isso muito e já expliquei para muitas pessoas que eu ajudei elas a se reequilibrarem financeiramente porque estavam bem afogadas de dívidas, não sabiam lidar com dinheiro, enfim, várias coisas. Então eu resolvi passar esse conhecimento também para os meus internautas, porque eu acho que a economia que a gente tem uma ideia, às vezes, é o que a gente vê reproduzindo pela nossa família. E nem sempre é o modelo ideal, ou é o modelo que seria melhor para nós. Então a gente pensar sobre isso juntos. Óbvio que o meu modelo de economia é diferente do modelo de economia de um país. É diferente de um modelo de economia, talvez, de uma pessoa... penso talvez que com uma quantidade de bens muito grandes, porque ela tem uma escolha muito grande, então ela às vezes nem precisa pensar dessa forma como eu vou colocar aqui. O que eu vou colocar aqui é para quem recebe salário, tá? Não é para quem não recebe salário, que tem um outro tipo de renda que não é salário, enfim. Que é um salário que você não tem de onde tirar, a não ser aquele que vem do seu patrão naquele dia. É para essas pessoas essa economia que eu vou falar. Por quê? Porque é a que eu vivo. Eu sou de família de classe operária. Minha mãe foi funcionária há muito tempo, também operária. Meu pai também operário. Então assim, a gente não tem posses e a nossa economia sempre foi de uma família de operários. Então a gente conquistou coisas e cada época do ano é diferente. A gente não pode falar como eu vou fazer hoje. Se você assistir esse vídeo agora e passou tanto tempo, pode ser que agora as coisas estejam diferentes. A pessoa, o tempo determina também a economia. A gente tem momentos que a gente pode fazer determinadas coisas, outras não, tudo isso. Mas eu vou tentar resumir o que eu tenho feito e vou tentar resumir um pouco do curso para você. O primeiro ponto e a primeira coisa importante é a gente selecionar os gastos que você faz. Então, de que forma você vai fazer isso? Eu uso caderno, eu não sei, você pode usar o seu celular, ok? Então você vai colocar o que você gasta de farmácia, o que você gasta de mercado, o que você gasta com entretenimento, o que você gasta com custos, que seria tipo de vida, que eu diria aluguel, água, luz, internet, sabe? Que mais? Custos fixos, assim, sabe? Saúde, entra convênio médico, entra farmácia, né? Dentro do contexto de saúde. Pode entrar estética também. Saber o que você gasta no mercado, então você separar mercado, então assim, cada uma desses itens você vai ter que fazer por um mês, no mínimo isso, por 2 meses. Primeira coisa para você saber e fazer uma média de tempo, então você vai fazer no mínimo uma média. Eu em janeiro, pega todas as notinhas, você vai na padaria, vai no mercado, vai em qualquer lugar que você for, notinha, entendeu? Pega a notinha lá e vai guardar e vai anotar. Anotou? Beleza, tá anotadinho lá na planilha.
No final do mês, você vai voltar para aquela planilha e aí você vai observar a planilha e vai ver o quanto que deu de gasto de cada um desses itens. Você vai fazer isso no primeiro mês, você vai fazer isso no segundo mês, depois no terceiro mês, porque a média é uma média de 3 meses, ok? Mais ou menos. Porque você tem que comparar, porque às vezes tem um mês que você tá viajando, sabe? Às vezes tem alguma coisa que aconteceu ali naquele mês específico, alguém da família ficou doente, então gastou um pouco a mais. Então tem que ter uma média. Mais ou menos você vai ter essa ideia, porque a gente meio que reproduz o padrão, sabe? Aí você fala, nossa, eu tô gastando muito com tal coisa. Então, dentro daquilo que você está gastando, você vai ver, poxa, eu tenho como enxugar esse valor, tem como diminuir, tem como, sabe, remanejar, porque às vezes a gente não está enxergando o que a gente está gastando. Então, fazer essa planilha, fazer esse acompanhamento é muito importante. E esse é o controle da sua própria vida. Se você não conseguisse fazer o controle da sua própria vida, então o negócio está sério. Então, eu convido você para assistir os vídeos de yoga da Mama que já estão no canal lá do YouTube. E também no Spotify. São os dois canais que estão em completo lá, que você pode acompanhar o yoga. Tem atividades, tem exercícios, porque tem que voltar para si mesmo. E se autocontrolar e conhecer a si mesmo também requer um estudo. Você não conhece a si mesmo, eu vou falar quanto que você gasta hoje de farmácia, quanto você gasta hoje de saúde, quanto você gasta de entretenimento, quanto que, entendeu? Você não sabe. A não ser que alguém que controle por você e você tenha sabido os resultados. Mas é importante a gente fazer as coisas da nossa própria vida. Eu acho que isso aí é autonomia. Então, você vai quantificar isso como, sabe, uma roda de pizza, assim? Aí você coloca 100% do seu salário. Quantos por cento desse salário está indo para entretenimento? Quantos por cento desse salário está indo, sabe? Você vai meio que pôr a pizza, você vai olhar, você vai se espantar. Porque às vezes você está tendo um gasto e você vai poder conseguir remanejar esses gastos de forma que você se reequilibre. Cada caso é um caso. Às vezes você vai ter uma fatia maior aí de dívidas. Você vai colocar dívidas. Cartão de crédito, dívida de tudo que você tenha que pagar aí. Dente que você fez, sabe? Tudo. Você vai colocar lá os seus gastos, que você tem a dívida para estar quitando. Então, nossa, eu tô com muita dívida. Então, assim, então você já teve um diagnóstico de como que tá a sua vida financeira. O segundo item é o fator economia, né? O fator o quanto você vai conseguir poupar ou reter, né? Que é o famoso guardar um pouco do dinheiro. Isso é quase que impossível para uma realidade operária muitas vezes, porque às vezes o dinheiro que a gente guardou para uma determinada coisa, você teve que mexer porque alguém da família ficou doente, ou porque alguma bem seu quebrou e você tem que substituir, você não tem o que fazer, então você vai ter que mexer naquele valor. Então, eu dividi aqui na minha família da seguinte forma: tem um valor que a gente guarda, que a gente faz para gastos do mês, por exemplo. O valor que a gente sabe que vai gastar no mês, sei lá, do rapaz do ovo, que ele passa uma vez por semana. Quanto que é o valor do ovo? Já deixa separado. Quanto que é o valor do vigia? Quanto que é, sabe? Você vai colocar lá o que você gasta na sua família, que é um valor mensal. Feira, mercado que você acaba comprando, por exemplo, perecíveis, hortifruti, a gente compra semanal, né? Não tem como fazer uma compra mensal. Então você acaba guardando para o mês. Então é uma reserva que você sabe que essa reserva vai ser usada durante aquele mês, mas é uma reserva que ela também vai acabar, né? Numa reserva eterna. Nenhuma reserva é eterna, né? Mas vamos lá. Aí, a segunda reserva, que a gente chama aqui, é a reserva da emergência, que é o quê? Quebrou alguma coisa, precisou de um remédio familiar, é a reserva da emergência. Então, a gente tem essa segunda, que é uma segunda reserva. Essa reserva a gente não mexe para coisas de casa, a gente não mexe nesse dinheiro, é o dinheiro da reserva do mês, você tá entendendo? É só do mês.
Aí a gente tem uma terceira reserva. Qual que é essa reserva? Quando a gente quer comprar algum bem, seja para o coletivo, ou sei lá, vamos querer trocar o celular de uma das crianças, ou vamos, de repente, investir em comprar um armário para a cozinha, um bem coletivo. Ah, não, agora vamos ter que comprar roupa para as crianças, sei lá, alguma coisa que a gente vá ter que comprar de imediato, assim, roupa não contaria, mas alguma coisa que tem um valor maior, sabe? Então a gente guarda esse dinheiro, já começa a fazer uma reserva dele, uma pré-reserva desse valor. Não é o valor total. Você vai dividir, por exemplo, eu vou começar a guardar o dinheiro da moto, sei lá, 5 meses antes, ou 8 meses antes, ou 10 meses antes. Você, antes de comprar o seu bem, você já guarda. Por quê? Eu vou explicar. Vamos à explicação da mama. Quando a gente fala de economia, mesmo que seja a economia de uma classe operária, a gente sempre tem que estar entendendo e um pouco atento ao jornal, que não existe mais, mas às notícias que ocorrem na internet de um modo geral, notícias que são ligadas à economia, são muito importantes. As notícias ligadas à política são muito importantes, porque a gente, sabendo como que estão as negociações, a gente consegue meio que se antecipar meio que vai acontecer com o preço e com as coisas. Porque esse mercado, ele tem um fluxo, e a gente compreender esse fluxo é entender também que às vezes, olha, tal medida política talvez vai mexer no preço da gasolina, ou tal medida política vai mexer no preço do arroz. Então a gente, ou o clima ficou ruim em determinado estado, a gente sabe que aquele determinado estado contribui com a alimentação. Então, provavelmente vão ter um aumento nos alimentos vindos desse estado. Tudo isso vocês conseguem compreender que é uma lógica mundial, né? Porque os eventos acontecem. E também politicamente a gente sabe que cada vez que muda um governo, as coisas se alteram e a gente fica meio perdido na economia, e principalmente na economia familiar. Eu confesso que a gente tem que pensar que quando os juros de um determinado item, vamos ver, cheque especial, quanto que é os juros do cheque especial? Quanto que é os juros do cartão de crédito? Quanto que é os juros do empréstimo que você faz lá? Quanto que é os juros, entendeu? Então, assim, o que é mais viável? Quanto que é os juros do consórcio? Quanto que é os juros se eu tiver que comprar a parcela de uma moto, né? Então, assim, ó, de um carro ou de uma casa, tudo isso conta. Se você for comprar algo, adquirir algo e ter que pagar depois, esse valor desse algo, ele se torna muito maior, porque é como se você pegasse emprestado dinheiro de um determinado banco, de uma determinada pessoa, e você fosse pagando para essa pessoa com juros. Então existe um juros. E é óbvio que esses juros, os contratos, né, ele tem uma taxa. Então a gente tem que entender que isso é prejudicial para nós. É melhor que a gente guarde esse dinheiro e compre as coisas no dinheiro à vista. Porque você vai ter até um desconto maior comprando as coisas à vista. Também é uma coisa de a gente aprender a se programar. De a gente não sair usando todo o dinheiro nosso afoitamente, assim, na emoção, sabe? Com sabedoria, eu diria. Então, com planejamento. Então, assim, você quer comprar, eu quero comprar um computador, beleza. Quanto é esse computador? Ah, o computador custa tanto. Ah, mas eu vou montar ele. Ah, então quanto custa cada peça desse computador? Beleza, custa tanto. Ah, agora, quanto tempo que eu preciso guardar de dinheiro? Quanto que eu consigo guardar? Ah, eu consigo guardar 30 reais? 100 reais? 30 reais você consegue guardar? Beleza, é 30 reais. Então, 30 reais do computador. Quanto tempo que tem que trabalhar e guardar 30 reais? Não, talvez eu consiga contribuir mais para o computador. Então, assim, você tem uma meta, mas tudo isso é anotado num caderno. Tudo isso é anotado num celular, entendeu? Você tem que ter uma planilha, você tem que planilhar a sua vida de forma que você possa observá-la. Gente, isso é treino mediúnico até, espiritual,
É treino, sabe, de centramento. Você começar a olhar aquilo que você faz economicamente na sua vida e na vida dos outros à sua volta. Existe hoje em dia, não, sempre existiu, vai, manipulação por dinheiro, manipular pessoas por dinheiro. A gente saber lidar com o próprio dinheiro é uma benção, né? Entender também que as pessoas usam isso como estratégia para manipulação também é outra benção, porque a gente fica mais esperto. Então, o que eu falo para vocês dessa terceira economia, que é a primeira que eu falei para vocês, né? A segunda, agora a gente está falando da parte da economia. É essa economia para bens que tem um valor agregado, mas que você pode comprar à vista, ok? Pode ser um carro, pode ser um armário, pode ser um celular, sabe? E aí a gente vai trabalhar com uma outra economia. É uma economia que a gente não vai mexer nela durante uns 2, 3, 4, 5, 6, alguns aninhos. Pode ser seu FGTS, pode ser seu INSS, pode ser qualquer coisa que você pense em guardar, que você tenha que guardar, mas tem que ser algo mais. Faça essa última, que eu chamo de quarta reserva aí da família operária. O que é esse dinheiro? Esse dinheiro, gente, é um dinheiro que não se mexe nunca. Sabe? Não se mexe nunca. Ele não se mexe nunca. É um dinheiro que ou você vai usar para compra de uma casa, para compra de um móvel, sabe? Grande, uma coisa que você vai investir a vida, da sua família, sabe? Não são bens assim pequenos, mas também pode ser uma grande fonte de ajuda familiar. Para estudo dos filhos, para faculdade, para várias coisas que você pode pensar como estratégia financeira para futuro muito longo. Eu falo longo, tá? É difícil fazer uma economia mensal para você ter os seus gastos mensais, né? Das coisas que vão vindo e aparecendo, né? A economia de emergência para algo que quebra, um ovo, ou uma máquina, né? Alguma coisa, uma saúde também que aconteça que você precisa de medicação. Aquela terceira economia, que é uma economia onde a gente vai pensar em comprar algo. Então a gente está se planejando. É um planejamento a longo prazo de meses, um ano, tá? E depois a outra que é para anos, uma economia para anos. Veja bem, não precisa ser muito. Óbvio que a primeira economia ela tá ligada àquilo que você tem de gastos, né? Mas as outras, óbvio que você pode ir reduzindo os valores e aumentando esses valores à medida do tempo. Ó, esse mês sobrou mais, vou deixar mais no fundo que eu não mexo. Esse mês eu vou deixar um pouquinho mais no fundo, sei lá, pro bem que eu quero comprar. De repente diminuir o tempo que eu tenho que economizar esse dinheiro e comprar coisa à vista. Entende? É mais ou menos essa a questão. Vamos pro próximo. Eu queria aqui agradecer aos inscritos, as participações, os comentários. Eu tô rindo muito com os comentários, tem uns comentários muito bons. Vocês estão muito fera, eu tô muito feliz que vocês participam e se comunicam comigo nas redes sociais. Essa é a ideia, da gente conversar bastante. Eu só não fiquei muito feliz aí com os comentários bem agressivos da minha pessoa, falaram que meu cabelo tava feio, que eu era uma ridícula, que não sabia me comunicar. Sabe, os comentários bem agressivos, eu até apaguei, gente, o post, porque criou tanta polêmica e agressão que eu resolvi apagar. E criei até um post resposta falando sobre educação correcional. Eu tenho exemplo aqui em casa, né, que a minha mãe teve educação correcional, ela apanhou muito na infância, né, e ela é agressiva, ela é bem agressiva. E você vê que é uma resposta que é, tipo, é imediata, assim, é muito imediata, sabe? Agressividade. E eu vejo que tem muito a ver com a educação correcional, quer dizer, o que ela vivenciou na infância dela, ela traz agora na idade
mais avançada, né? Queridos, eu quero agradecer porque, de qualquer forma, mesmo essas pessoas que comentam agressivas, né, expressando o seu sentimento, elas de alguma forma estão tentando passar alguma coisa, né? Elas estão querendo meio que se comunicar, né? Então ela quer exigir essa comunicação. Então por isso que eu achei que eu deveria fazer uma resposta. Talvez saber que a educação correcional ela traz agressividade, talvez trabalhar essa ideia, né, de se auto-amar, para se permitir se amar, para que você possa amar os outros, né? Porque o processo do amor ao outro, ele começa em si mesmo, sabe? E aí a pessoa foi tão agredida externamente que ela mesmo não se ama. E aí ela agride o outro para ela também se sentir um pouco melhor, sabe? Mas é essa reflexão que eu queria trazer pro canal dos inscritos, por isso que eu acho que é importante a gente comentar, porque a gente vai trazer reflexão, porque esse é o canal da gente pensar socialmente várias coisas. Por isso continue comentando. Sem medo, hein? Cria uns fake aí pra comentar. Tá valendo. Então, queridos, mas sinceramente eu preciso que... Eu sei que a internet é agressiva muitas vezes, né? E que essa agressividade vai existir. Então eu vou trazer esse assunto mais vezes aqui, porque a gente precisa conversar também sobre a agressão verbal, porque ela também destrói. Destrói sim. Queridos, vamos voltar para a economia. Eu quero, nesse momento, falar um pouquinho sobre o mês, né? Então você vai lá receber o seu salário, que é um montante de valor que você vai receber. Tem gente que recebe uma vez só, tem gente que recebe 2 vezes o adiantamento, né? Mas a forma de administrar é a mesma, tá? Tanto do adiantamento quanto o do salário. Você vai administrar da mesma forma. Então, qual seria? Aqui em casa, a gente costuma sempre calcular os gastos dos alimentos já do mês. A gente já faz o cálculo de quanto a gente... para que não venha faltar nada no alimento. Então, a gente já programa o que a gente vai gastar, de tudo que a gente vai gastar. E a gente já faz uma comprona que a gente pode armazenar e guardar os alimentos para que a gente também não possa ficar sem, porque o salário, ele vai embora e depois esse salário só volta no mês seguinte. Então, se você não tiver um planejamento, você não consegue ter alimento até o final do mês. Então, eu posso até fazer um podcast, se vocês quiserem, de verdade, vocês põem um positivo aí nesse vídeo, que eu posso fazer um podcast na parte de economia falando específico da cesta básica, de como eu organizo, porque vamos falar que cesta básica, mano, é básica, entendeu? A gente precisa de muito mais que aquele básico, né? Não dá só pra ser aquele básico. Eu posso fazer um podcast sobre isso e a gente conversa. Mas fazer os cálculos é importante, quanto você gasta de cada item, para que você tenha o valor, né, já separado para aquela compra mensal. Dentro do item 1, que você vai separar para o mercado, você vai separar as contas mensais, que é aluguel, luz, água, internet, convênio, tudo que você tem que pagar no mês, sabe? Tem que pagar no mês. Você vai separar essas contas e vai pagar elas. Então você pagou o mercado, pagou as suas contas principais, ok? Estão pagas. E aí, esse valor que sobra, né, que é o restante do seu salário, que eu espero que sobre para algumas famílias, tem família que não sobra, essa que é a realidade, a gente precisa administrar algo que eu chamo de necessidade familiar. Então, assim, tem criança que tá precisando de meia, tem uns que estão precisando de vestimenta, sei lá, calcinha, cueca, tem gente que tá precisando de calça, tem uns que tá precisando da blusa, tem uns que precisam do óculos. Então, é atender a necessidade familiar no mês. Óbvio que uma família de operário, quem é família de operário sabe que a gente compra o tênis para um mês, no outro mês tem que comprar a blusa do outro, porque não dá para comprar tudo no mesmo mês, né? Então, é planejar, ó, qual a necessidade principal. O ciclano tá sem chinelo, então tem que comprar o chinelo desse, a calça desse. Então, é separar o item e o que vai comprar de cada membro, né? Isso é muito importante. O quanto você vai separar para essas compras.
olha, eu vou separar, sei lá, R$ 500 ou R$ 300 para isso, ok? É um valor. Então você vai deixar sempre separado e você sabe que aquele valor é para necessidades básicas da sua família com relação a vestimenta, às vezes alguém precisa de alguma coisa, ok? Dentro desse item, a gente coloca aqui em casa também a mesada, que eu dou uma mesada para as crianças. Para quem não trabalha e não tem renda, aí a gente dá uma mesada. O que é essa mesada? A pessoa vai administrar também, ela te ensina a administrar. Tem mês que eles administram errado, a gente conversa, também trabalha economia aqui em casa com isso. É uma forma da gente também trabalhar a economia. Então você vai separar lá o valor que você vai separar da mesada das crianças. Gente, esse item eu considero o item mais importante da lista da família operária, que é o item do mimo familiar. O que eu chamo de mimo familiar é ter o direito de pedir um serviço de entrega aí, que eu não vou dizer o nome. Mas é legal você ter o direito de fazer uma escolha, poder pedir, as crianças pedirem, você separar o dinheiro para isso. Então é um mimo familiar, então separar o dinheiro do mimo familiar do mês é muito importante. Ó, me contrata aí, eu sei boa pra fazer propaganda. É, mama terrível. A outra parte que eu coloquei aqui, gente, seria o mimo individual, né? O que seria o mimo individual de cada um dos pequenos? A mesada. Já é o mimo família, o mimo deles, ok? Mas assim, eu penso também que os pais podem, sabe, aqui em casa a gente compra um docinho, às vezes eles querem um salgadinho, às vezes eles querem sabe, alguma coisa que tá na geladeira, uns danones, algumas coisas. Então a gente opta por estar comprando aí as guloseimas, porque as guloseimas não entram na cesta, e a gente pode conversar isso num outro episódio, vocês têm que curtir esse vídeo de economia antes, né? Gente, mas o mimo é um mimo, sabe? Ah, eu quero um perfume, eu quero, sabe? É um mimo. É algo ali que é um valor que você vai dar para cada um ali, fora a mesada, tá bom? É mais ou menos isso. Perfume não entra, ó. Eu falei perfume, mas perfume não entra em mimo, tá? Mimo é mais assim, individual, uma coisa muito pessoal, num valor menor, sabe? Um valor não muito alto. Tá bom? Esse entra o mimo. O perfume talvez entraria na necessidade, talvez, tá? Ó, eu coloquei aqui mimo individual, que seria doce, danone, salgadinho, leite de caixinha, suquinho, bolacha, um brinquedo num valor menor, agregado doce, mais ou menos isso, sorvete, milkshake, sabe? E a mesada, que eu falo individual para você, no meu caso, eu sou cuidadora de pessoas e eu sei que tem muitos cuidadores por aí, familiares. E muitas vezes a gente não se beneficia, a gente não se abençoa com nada, sabe? Então é muito importante o mimo individual. O mimo individual vale tudo, tá? Eu já fiz mimo individual de coisas incríveis, tipo cílios, sabe? Eu sempre tenho um mimo individual, compro brincos. O mimo individual, ele é muito importante para quem é cuidador familiar, principalmente. Para quem é mantedor financeiro, aquele mantedor financeiro, não esqueça o seu mimo, próprio mimo, né? Porque quando a gente se abençoa, a gente não fica olhando muito, falando, ai, eu faço tanta coisa pelo outro e o outro não faz nada por mim. E essas cobranças diminuem. Então a gente precisa, em primeiro lugar, fazer por nós, depois fazer pro outro. Então tá aqui o quarto item. Vou entrar aqui no item dízimo, tá? Querido, se você contribui de alguma forma para alguma instituição, para algum lugar, sabe? Me perdoem os lugares, me perdoem as pessoas, mas eu vou ser bem sincera. Eu sou da política e tenho feito isso na minha vida, já abençoar pessoas diretamente, assim, ó, ao meu redor, muito próximo. E eu vou falar mais. A gente tá com mania de dar tênis, blusa e roupa, arroz, feijão, sabe? Aquelas coisas. Existe mais coisas que a gente pode fazer, sabe?
muito mais. Então, se você faz essa contribuição, então assim, se você pensar, olha, eu posso de repente pagar um curso de inglês pro filho da minha amiga, e minha amiga, tipo, trabalha fora, cria os filhos dela sozinha, vou de repente pagar um curso de inglês pro filho dela, por que não? Você vai abençoar uma criança com um curso de inglês, sabe? Vou pagar uma aula de dança para aquela criança. Vou pagar mais que uma aula, vou pagar o mês todo, o ano todo de aula de dança para aquela criança. Então assim, vamos abençoar pessoas, queridos, porque as instituições, elas abrigam poucas pessoas e é muito seleto e a forma como eles selecionam, sabe? Não é assim querer falar, mas muitas instituições não tem como ela abraçar todo mundo. E tem muita gente que não entra nesses programas, né? Então, às vezes, do lado seu, um parente, às vezes o filho da tua prima, o filho da tua amiga, o filho do seu amigo, tá lá numa situação e você sabe, por que não fazer uma ação direta, né? Sabendo que há possibilidades disso acontecer, eu vou pagar um curso de, sei lá, computador para essa criança. Vou comprar um tênis pra ela, vou comprar uma roupa, vou de repente comprar um... Ela tá, mano, eu vou dar um fone de ouvido pra essa criança. Então vamos abençoar, sabe? Vou comprar um fone de ouvido, mano. Ela é adolescente, ela vai adorar ouvir música. Eu vou pagar Spotify pro filho da minha amiga, sei lá, gente. Coisas que a gente pode fazer diretamente pelas pessoas e a gente não faz por conta de achar que... E a gente pode fazer muito mais, né? Por alguém diretamente. Então, assim, de repente abençoar. Eu sei que tem classe operária que não pode abençoar ninguém, mas você também, que nem na minha situação, se alguém parar, tocar a campainha pedindo alimento, eu tô passando necessidade de alimento aqui em casa e, tipo, eu tentei cesta básica pelo CRAS e não consegui também. Então, assim, você vê, não, tem alimento, tem gente pedindo alimento ainda. Então, assim, poxa, mas a cesta básica da minha igreja entrega alimento. Por que tem gente pedindo alimento? Porque tá faltando alimento. Então, o que a gente tem que fazer? Doar. Ter a inteligência de falar, poxa, acho que talvez eles precisem. Existem programas sociais que não abraçam todas as pessoas. Eu mesma, Daniele, o programa social não me abraça. Por quê? Porque eu já trabalhei, porque eu tenho INSS, porque a idade, porque eu moro com a minha mãe. Vários itens que não entra. Só que de alguma forma eu não tenho renda nenhuma, porque eu sou cuidadora e eu fico 100% na minha função de mãe, cuidando da casa das crianças. E o governo não me dá nada. Eu fui tentar pedir cesta básica e não consegui. Então, assim, nem o mínimo que o governo poderia me dar, não me deu. Então, a cesta básica, às vezes, é um item que é mínimo, mas a gente pode abençoar. Não que eu esteja pedindo cesta básica, queridos internautas. Esse não é o caso. Porque eu já precisei e esse mês, graças a Deus, a gente não está precisando. Mas a gente tem que pensar que existe fome ao nosso lado. Muito perto. Tem amigos seus aí ao seu redor que estão passando fome, você sabia? É bom você olhar para o lado se você mora no Brasil. Porque essa é a realidade brasileira. Às vezes o brother que você vai pro rolê, mano, você acha que o cara lá tá com bafo porque ele bebe muito, mas às vezes é o bafo de fome. Você sabe que quando a pessoa fica com fome, ela fica com bafo meio alcoolizado. E ela tá com fome. Então, você chamar esse amigo para comer na sua casa também é uma bênção, sabe? Ah, não, vou fazer um almoço na minha casa e abençoar os meus amigos. Existem muitas formas que a gente pode abençoar pessoas diretamente com dinheiro, sem dar às instituições. Essa é a minha visão. Queridos, vou chegando ao final do episódio. Eu vou fazer uma gravação do Mama Economia sobre cada um desses itens. E a gente vai passear por todos eles, individual. Eu vou falar só sobre economia. Vou falar poupar dinheiro. Vou falar sobre gastar o dinheiro. Vou falar sobre cesta básica na economia. É um programa que, assim, ó, é extenso. Então, dentro do Mama Economia vai acontecer milhões de outras coisas. Dentro desse episódio de hoje, é um resumo
de tudo que eu vou conversar em episódios separados. Então, se você não é inscrito no canal da Mama, se inscreva para você não ficar fora dessa. O canal da Mama a gente conversa sobre política social, sobre entretenimento, diversão, educação, yoga e agora, economia.